Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sintam-se em casa, porque hoje vamos dar continuidade aos nossos cultos online. Tenho certeza que tem muita gente aí que está com o coraçãozinho apertado de saudade, afinal, a gente sabe o que é ser uma igreja amada, uma igreja que recebe, uma igreja que abraça, né? Então a gente realmente sente essa saudade, mas vamos vencer essa etapa. Enquanto isso, convido todos vocês, de onde vocês estiverem, aí da sua casa, seja na cozinha, no quarto, na sala, enfim, use este momento, gente, para adorar a Deus, para render este culto ao Senhor, porque a gente tem muitos e muitos motivos de agradecimento. Temos o que pedir? Temos. Acho que a gente sempre vai ter, mas que não falta em nosso coração a gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e por tudo que o Senhor vai fazer. Então, vamos refletir neste momento. Eu convido os irmãos que façamos aqui a leitura do Salmos 1. Salmos 1, número 1. Vamos fazer essa leitura aqui. A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como uma palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Que passagem maravilhosa nos deixou o rei Davi, não é verdade? Às vezes estamos sem direção, sem respostas, estamos perdidos por aí, E só que o que acontece? Muitas vezes sentamos à roda dos escarnecedores, ou muitas vezes pedimos opinião dos ímpios, sendo que a própria palavra de Deus está ali, nos oferecendo todas as respostas, tudo o que a gente precisa, e que ela possa ser sempre a nossa fonte, que toda a nossa sede possa ser saciada por ela, que toda a nossa fome da palavra possa ser saciada por ela, que não possamos sair perdidos aí buscando qualquer palavra ou qualquer mensagem, achando que aquilo são verdades, mas que a nossa verdade seja sempre o Senhor. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Que hoje, nesse momento, do nosso culto, do nosso louvor, você possa refletir um pouco mais sobre o que você tem feito, como você tem dado o seu melhor a Deus. E se você não tem feito isso, como você pode fazer? Jesus nos fala na parábola do semeador, várias coisas. Uma delas é sobre a semente que cai em boa terra, e ela tem raiz. E que nós possamos então também, assim como essa semente, ter raiz, ser embasados na Bíblia, que é a palavra de Deus, para nós, quando formos levar essa boa mensagem, quando formos levar o Evangelho lá fora, que ele possa ser ouvido com bons ouvidos, com gratidão, que essa mensagem possa realmente chegar de fato ao coração das pessoas. Amém? Então, vamos louvar a Deus. Melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não me importa o amanhã, se o futuro é somente ter. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá.
janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança, para ser a minha herança. Meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança, para ser a minha herança. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança, para ser a minha herança. Amém. Que sua oração, assim como a minha hoje, seja da seguinte maneira: Deus, que o Senhor possa hoje e sempre que viermos até Ti, Pai, verdadeiramente com o coração quebrantado, verdadeiramente arrependidos, Pai, que o Senhor possa nos dar seu perdão e nos dar a sua graça. É o que te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Quão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor.
pedir. Vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Que nesse momento você possa, enquanto você escuta o louvor, escuta a música, possa agradecer, demonstrar sua gratidão a Deus com uma oração. Pode ser com o olho aberto, com o olho fechado. Apenas, se você sentir a vontade, claro, fale com Deus agora. Te agradeço, meu Deus. Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que ainda fará. Eu sou grato a Ti, Senhor, de todo o coração, porque sei que és fiel, porque em Ti eu posso confiar. Eu creio na Tua fidelidade, te louvo, pois eu sei que em Ti seguro estou, que em Ti só em Ti te agradeço, meu Deus. Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que ainda fará. Eu sou grato a Ti, Senhor, de todo o coração, porque sei que és fiel, porque em Ti eu posso confiar. Eu creio na Tua fidelidade, te louvo, pois eu
ser, que em ti seguro estou, que em ti seguro estou, só em ti eu creio. Amém. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra maravilhosa, Deus, que possamos entender, Senhor, a real vontade do Senhor, ó Pai. Obrigada, Deus, por ouvir essa mensagem, obrigada por cantar, obrigada por estar junto, Pai, com os meus irmãos, ó Pai, neste momento. Sabemos que o quanto o mundo, ó Pai, tem sede de Ti, o quanto o mundo, ó Pai, precisa ouvir a Tua palavra, ó Pai, saciar toda essa fome e sede, mas que a Tua palavra, Senhor, possa ser resplandecida, Senhor, através das nossas vidas, ó Pai, como cristãos, ó Pai, seja onde estivermos, ó Deus, mas que possamos levar a palavra de vida, ó Pai, a essas pessoas que tanto carecem, ó Pai, do Senhor, que o Senhor possa estar nos ajudando, nos capacitando, nos iluminando cada dia mais. Fique conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A você que nos acompanhou até este momento, teremos a comunicação da Palavra de Deus. A palavra que transforma, a palavra que produz vida, a palavra que pode gerar nos corações e nas mentes de homens e mulheres a verdadeira transformação. A você que tem acompanhado os nossos cultos, esses nossos encontros de celebração e anúncio da palavra, você deve ter percebido que nós estamos fazendo aqui uma jornada em que a cada passo que damos no estudo do Evangelho, nós vamos compreendendo um pouco mais o que essa verdade tão profunda trazida por Jesus, que é a verdade do reino de Deus, o que ela pode produzir nos corações, nas mentes de homens e mulheres. Hoje, então, nós leremos mais uma porção do Evangelho, e agora o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Esse Evangelho é uma porção muito rica daquilo que representa e que representou o ministério de Jesus. E Mateus aqui vai relatar em forma de parábola. Por isso eu te convido então a que leia comigo Mateus capítulo 13, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, vindo não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça as palavras do Senhor. Essa forma de linguagem utilizada por Jesus, conhecida como parábola, foi uma maneira utilizada por ele para comunicar verdades profundas
verdades eternas a um público mais restrito, a um público mais próximo que o acompanhava. As parábolas, elas tinham e possuíam um significado muito profundo na fala de Jesus, porque elas revelavam aquilo que de fato viera a representar o que Jesus chamou de Reino de Deus. O Reino de Deus, ele se manifestou através dos gestos e das palavras de Jesus, e como nós podemos perceber, a manifestação desse reino sempre vem acompanhada de grandes desafios, de grandes truculências, de grandes resistências, porque o reino de Deus ele chega colocando as estruturas, revelando os modos de vida, colocando as injustiças, colocando quem o ser humano é diante dessa nova realidade de Deus. O reino de Deus ele desvela qual é a vontade de Deus, manifesta que é uma vontade amorosa, transformadora, e ele coloca também em xeque todo o projeto humano, de toda a cultura humana, que não esteja vinculado com essa vontade amorosa de Deus. O reino de Deus, então, quando ele adentra na história, ele vai produzindo transformação na vida de homens e mulheres e, consequentemente, ele vai causando transformação nos espaços, nos lugares onde esses homens e mulheres que abraçaram a verdade do reino vão transmitindo essas verdades por onde passarem. Aqui nós encontramos uma narrativa, ou melhor, uma parábola, na qual Jesus, diante de um público, ele então expressa a verdade do que vem a ser o reino de Deus e como esse reino de Deus se manifesta na história do mundo. Aqui nós temos exemplificado por 4 tipos de solos. Os solos, como os agricultores ou quem trabalha aí no campo poderia melhor dizer, eles têm características que podem, em algum momento, serem apropriadas para a recepção da semente, ou, dependendo das condições do solo, a semente que ali foi lançada, as estações ou mesmo a forma como foi cultivado aquele solo, as sementes poderiam não gerar o fruto que foi designado para que elas gerassem. O nosso coração e a vida humana, a história do mundo, a história das civilizações, a história da vida das pessoas em geral, ela é marcada justamente e exemplificada por esses tipos de solos que Jesus aqui vem mencionar. Ele usa a figura do semeador, aquela pessoa que com as sementes nas suas mãos destinam essas sementes para o solo que vai receber aquela semeadura. E Jesus começa dizendo que o semeador, quando fez essa semeadura, ele vai passando por vários solos, por vários lugares. Esse solo, ele pode ser o coração humano, ele pode ser sociedades, ele pode ser culturas, ele pode ser o centro mais profundo das nossas decisões. As sementes foram lançadas em todos e quaisquer lugares e estão sendo lançadas em todos e quaisquer lugares, mas as respostas são diferentes a essa semeadura. A primeira coisa que Jesus menciona aqui é que as sementes foram lançadas à beira do caminho. Só que à beira do caminho a gente sabe, o caminho é um lugar de muito trânsito, o caminho é o lugar por onde pessoas diversas passam. São movimentos muito rotineiros. Caminho é o lugar onde toda espécie de transeuntes passa, toda forma de comunicação passa. E Jesus está dizendo que à beira do caminho, na margem do caminho, não foi nem dentro de um tipo de solo especificado e apropriado. A semente, então, ela caiu num tipo de solo que ele chama aqui de à beira do caminho.
Acontece que, ao cair, essa semente ficou exposta. Ela ficou em um local de maneira que ela não pôde adequadamente produzir os frutos aos quais ela deveria, ou produzir aquilo que deveria produzir por meio dessa semente. Os pássaros vieram, as aves de rapina vieram e encontraram essa semente de maneira livre, sem a devida proteção, e as aves de rapina arrancaram, comeram aquelas sementes que foram lançadas à beira do caminho. O caminho ficou sem as sementes. Uma outra maneira de como as sementes são recebidas na semeadura é aquela que Jesus fala, que caiu num solo cheio de pedras, um solo rochoso, um solo onde é muito mais marcado por pedras do que por terra. Ou seja, a semente não teve condições de poder aprofundar, de poder criar raízes, de poder fincar. Assim como aquela semente que caiu à beira do caminho, essa aqui também, ela é um tipo de semente que tentou criar vida, veio até nascer, mas por conta do terreno pedregoso, rochoso, essa semente não conseguiu criar raízes e, portanto, não pôde produzir o fruto que deveria produzir. Esse solo rochoso, a semente caiu. Às vezes até nasce, porque solos de pedra, a semente às vezes começa a frutificar, começa a nascer, a dar alguns sinais, mas ela foi sufocada, né? Ela caiu de maneira em que a terra não teve profundidade para acolher aquela semente. A outra caiu no meio dos espinheiros. Caiu, começou a brotar, como diz aqui, só que os espinhos foram crescendo de tal forma que sufocaram essa semente. Não deixaram que essa semente viesse a brotar, criar fruto e gerar aquilo que de fato a semente deveria gerar. Os espinhos também representam os tipos de solo que impedem a semente de criar vida e gerar vida onde ela foi semeada. O outro tipo de solo é mencionado aqui como a boa terra. Aquela terra bem preparada, aquela terra bem articulada. É aquele solo que foi trabalhado de maneira que a semente que foi lançada não foi simplesmente algo comum de um semeador. Não, foi algo que o solo ele acolheu, ele recebeu com uma gratuidade aquela semeadura e aquilo então começou a gerar fruto. E o fruto não foi algo simples, porque foi algo que gerou de maneira exponencial. Diz o texto aqui que foi a 100, uma semente semeada, gerou 100, gerou 60, gerou 30 por 1. Aqui temos a ideia de fartura, temos a ideia de crescimento, temos a ideia de que a transformação da semente e o que a semente foi destinada, essa transformação e essa destinação ocorreram nesse tipo de solo. 4 tipos de solo, então, que exemplificam a forma como o reino de Deus, como a palavra anunciada por Jesus, ela é acolhida pelos seres humanos. A forma mencionada por Jesus, à beira do caminho. A forma mencionada por Jesus, solo rochoso. A forma mencionada por Jesus, espinheiros. A forma mencionada por Jesus, terra boa, representa os corações. Representam o nível de aceitabilidade desta semente, desta palavra e deste evangelho do reino. O evangelho de Jesus é aquela proposta de Deus para que os seres humanos, ao dar ouvidos, encontrem a si mesmos,
encontrem a sua história e encontrem, em última instância, em absoluta compreensão, quem é Deus e qual é o amor desse Deus para com os seres humanos. Mas esse anúncio do reino de Deus e essa semeadura nem sempre encontrou as atitudes corretas, as decisões corretas. Essa semeadura, por vezes, encontra resistência, encontra desdém. A semeadura feita pelo semeador, às vezes, ela não é encarada com o nível de responsabilidade que os seres humanos deveriam assumir. O fato é que mesmo com as dificuldades e mesmo com todas as formas de aceitação ou não aceitação humana, este reino de virtude, de misericórdia, de justiça, de amor, esse reino de transformação, em última instância, ele há de manifestar na história do mundo. A esperança dos seguidores de Jesus, ela está justamente na compreensão de que esse reino, ele é o reino que vai causar na história dos seres humanos a última definição do que de fato, o porquê de fato da existência dos seres humanos, do porquê da história e do porquê Deus, em toda a sua bondade e misericórdia, manifestou-se aos seres humanos, revelou-se aos seres humanos através da sua criação, através e por meio de tantos profetas, através da palavra que foi escrita, através da tradição, através da história de homens e mulheres que viveram e conviveram. Deus então, por meio do seu reino que será colocado a cabo, esse reino de fato, ele há de se manifestar de maneira plena em um dado momento da história. A história dos seres humanos não se limita àquelas condições que fazem com que a gente se sinta como que amarrados em determinados pontos, os aspectos em que a história nos coloca. Não. O reino de Deus, por meio de Jesus Cristo, nos possibilita a termos sonhos, a termos utopias em nosso coração. É sempre um impulsionar para irmos adiante. E mais do que ficarmos num certo status em que fiquemos aprisionados pelas circunstâncias da história, das histórias, das civilizações, pelos problemas, até por pandemias. Não, a mensagem do Evangelho, do Reino, ela é uma mensagem de esperança. E ela faz com que aqueles que abracem essa notícia possam então experimentar essa transformação, que já começa aqui na história, que já começa aqui nas nossas lides cotidianas, mas que há de se expandir ainda mais quando da plenificação, quando então o reino eterno for manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Olha, você que me acompanha neste momento, a semente do Evangelho, ela por vezes já chegou próximo a muitas pessoas. A semente do Evangelho do Reino de Deus, ela por vezes já tangenciou a muitos, mas o fato é que o que vai dizer dessa realidade ou não do reino, transformando sociedades, culturas, pessoas, o que vai dizer da efetividade dessa semente é do modo como nós acolhemos essa verdade nos nossos corações e na nossa prática cotidiana. Existiram 4 solos apresentados por Jesus. Um deles deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Isso significa abundância. Isso significa grande possibilidade que nós temos de ressignificar a nossa história, ressignificar o nosso caminho, de dar um novo rumo
para a nossa jornada pela vida. E às vezes até recomeçar, e às vezes até zerar certas escolhas, decisões que fizemos, que fazemos, e decidir pela mensagem do reino de Deus, que é a mensagem boa notícia, que é a mensagem do Evangelho. A grande questão que fica para todos nós neste momento é: qual tipo de solo o meu e o seu coração representa diante desse anúncio da mensagem do reino de Deus? O solo que teve frutificação, que teve uma transformação por meio da semente, foi a terra boa. Terra boa é aquela terra que se deixa ser permeada pela semente, é aquela terra que se deixa ser transformada pela semente. As palavras de Jesus, como eu iniciei essa mensagem dizendo, são espírito e vida. Elas começam atuando no meu interior para transformar então todas as realidades que estão no meu entorno. O reino de Deus, sem dúvida, ele há de se manifestar, ele há de ser planificado na história dos seres humanos. Foi assim que Jesus prometeu e assim de fato será. A grande questão é se o meu coração, se o seu coração, se as nossas sociedades, se todos aqueles que estão diante dessa mensagem do reino de Deus estão dispostos a abraçarem essa novidade e serem transformados. Você deseja? O seu coração está aberto para a transformação que Jesus, por meio do seu reino, quer produzir em você? Esse é o dia, esta é a hora, este é o tempo. E se hoje a palavra tocou, chegou ao seu coração, abra o seu coração para essa novidade. Dê a chance de você poder ser permeado, transformado pela mensagem do reino de Deus e pelo poder do Evangelho. Que Deus possa abençoar o seu coração na recepção dessa palavra. Amém. E nós estamos chegando ao momento final desse nosso encontro e com certeza Deus pôde falar ao seu coração por meio das canções, por meio da palavra, e o seu coração nessa noite, ele sai aí com as sementes do Evangelho. Eu queria te convidar também a que você possa continuar conosco nessa jornada, nesse caminho, nessa lide dominical aqui de encontros em que a gente estuda a palavra de Deus e também pode louvar ao Senhor através desses nossos cultos, desses nossos encontros virtuais. Por isso, eu queria pedir a você que se sentiu edificado com a palavra, que tem sentido edificado pela palavra, que você possa comunicar essa mesma mensagem a tantos quantos estão aí desejosos de poder apreciar e degustar as boas novas que vêm de Deus. Por isso eu te peço então que você compartilhe o link, esse mesmo link que você acessou aqui a essa nossa página do YouTube, que você possa compartilhá-lo com seus amigos, com as pessoas que estão próximas a você e juntos então a gente poder apreciar e degustar a palavra do Senhor. Você também pode manter contato conosco através das nossas redes sociais. A PIB Palmeiras tem aí o seu site, PIB Palmeiras, você pode adentrar aí, tem também o Facebook PIB Palmeiras e você pode também nos acompanhar aí durante esse tempo. Que Deus então possa abençoar sua vida. Vamos orar? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus, que as doces e benditas consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus espalhados na face da terra, sejam com todos quantos nos acompanham neste momento. Amém. Amém.